ganhou nenhum. E eu sinto que isso incomoda, lá no fundo machuca, né? Mas ele nunca deixa de responder. E eu tenho certeza que a evolução profissional dele está levando o Cuca a ganhar em breve um grande campeonato. Era para ter ganho o Brasileiro de 2010, que infelizmente, né, talvez tenha sido nos tirado no apito lá no Pacaembu. É o famoso rótulo, né? A gente falou muito com ele sobre isso, né? Do rótulo. E eu até perguntei depois do último jogo, né? Falei, você deu um passo, né? E agora? Já mudou essa história, porque foi um grande ano para ele, né? Chegar a ser vice-campeão brasileiro, né? No contexto de não ser mais aquele treinador que ia salvar a pátria, que ia tirar o time do buraco, ele mudou esse conceito. Ele foi vice-campeão brasileiro. Ele disse, olha, tá na hora de eu dar o meu outro passo, né? Que é ser campeão com o Cruzeiro. Acho que isso ali ele mostrou o que ele realmente vem fazer para 2011. Agora, ele é um treinador preocupado, assim, saber o que a imprensa está falando, ele gosta de ver internet, ele gosta de ler jornal, ele gosta de ver programa, ou ele não está muito ligado nisso? Não, ele assiste. Ele assiste. Algumas coisas, a assessoria faz um filtro para ele. Ele tem a equipe dele, tem 2 assistentes, né? O Cuquinha, que é irmão, é uma das pessoas que também acompanha muita coisa que sai sobre o Cruzeiro, que sai sobre a carreira do Cuca e passa para ele. Ele vira e mexe, ele está no computador, vendo gravação de programas, vendo matérias na internet. Na hora do almoço, ele sempre assiste a um pouco dos noticiários, e principalmente quando a gente vai aproximando da véspera dos jogos, né? E muitas vezes preocupado com o que falam do time adversário, né? Porque se ele for levar também em consideração tudo que falam a respeito dele, Edmar, ele vai se aborrecer todos os dias, né? Tem sempre alguém para fazer uma crítica que muitas vezes ela é desnecessária, né? Ou ela é exagerada, né? Então, o treinador ele sofre muito, né? A vida de um treinador é um negócio muito complicado. Só quem está dentro do futebol pode entender o que passa, né, com um ser humano como eles, né? Tudo que gira aqui dentro da Toca da Raposa, tudo, de uma forma ou de outra, estoura em cima do técnico, né? Se o gramado de treinamento não está bom, os jogadores vão reclamar com o treinador, eles não vão reclamar com o responsável. Se a comida da concentração não está boa, eles reclamam com o treinador, reclamam se os quartos não estiverem da forma que eles esperam. Se o jogador tem um problema particular, a mulher adoeceu, o filho está com um problema, eles trazem tudo para o técnico, né? Ele é pai, ele é psicólogo, ele é o líder, né? E num grupo de 35 pessoas que ele comanda, é muita pressão. Sem contar que ele tem que vencer, né? Eu na minha atividade, você na sua, a gente tem que ter um bom desempenho, mas a gente não está com a cabeça a prêmio 2 vezes por semana como eles estão, né? A gente viu agora no Mundial de Clubes, o Celso Roth saiu do Brasil ovacionado como treinador que ganhou uma Libertadores. Bastou perder um jogo de semifinal, o mundo caiu na cabeça do Celso Roth. Então o treinador sofre demais. E aquela imagem do Pacaembu, aquele soco na mesa, ali retrata tudo o que eles sentem depois de um jogo difícil como aqueles. Muitos conseguem se controlar, né? Não chegam ao ponto de verbalizar tanta raiva, colocar para fora tanto ódio como ele sentiu naquele dia. Mas ele é uma pessoa transparente e foi inevitável. E o Luiz Felipe Scolari, né, que é um treinador que eu tive a chance de trabalhar, ele até disse depois, né, quando perguntaram sobre a reação do Cuca, nossa, esse moço é tão educado, então dá pra gente imaginar o que o Felipe faria se tivesse ido com ele. Agora, o Cuca era, assim, na concepção do trabalho que ele fez no Cruzeiro, ele não é muito de esconder jogo, né, de esconder time. Foram poucas as vezes em que ele segurou uma escalação efetiva ou tinha um problema mais sério, né? Ele chega e fala mesmo, não, vai fulano, não vai não, porque você não tá bom, não treinou, não vai, né? Ele não tem muito, aí ele dá menos trabalho, né? Sobre o Filipão, depois ele conversando com o Cuca, ele falou pro Cuca, mas você deu só um soquinho? Odimara, o que acontece hoje com os treinadores, e isso era uma coisa importante que a imprensa não, alguns profissionais da imprensa precisavam entender, e boa parte da torcida, é que hoje todas as comissões técnicas trabalham com muita informação. Num determinado momento da temporada,
chegou aqui para a gente, que claro que era uma brincadeira, mas que o Vanderlei Luxemburgo estava querendo contratar um satélite para que lá do alto o satélite registrasse todas as atividades dos treinos do Cruzeiro. Isso era uma brincadeira que o Vanderlei fez. Mas os técnicos hoje, eles querem saber demais o que o adversário está preparando para o próximo jogo. E quando eles vão para a pré-eleição, eles tentam mastigar tudo que eles podem para os jogadores. Então, quando eles põem lá a estratégia tática do jogo, eles dizem, olha, durante a semana, o treinador do lado de lá fez isso, trabalhou com 4 zagueiros, com 4 no meio campo e 2 no ataque, depois ele fez essa variação, se ele jogar com 3 zagueiros, fulano vai cair para cá, Beltrano para lá. Isso tudo eles conseguem através de quem? Da imprensa, porque é a imprensa que está dentro dos centros de treinamentos e está contando, narrando o que ela está presenciando, que é o papel da imprensa, exatamente esse. Aqui não tem nenhuma condenação à imprensa, a imprensa está lá para isso mesmo, né? Só que isso traz informação para o adversário, e essa é uma preocupação deles. O Cuca, esse ano, eu acho que nós fizemos um treino que ele segurou 15 minutos a mais e um outro que ele segurou 5 minutos a mais. E uma coisa que eu costumo dizer para ele, e falava muito para o Adilson, e muitas vezes eu não vejo o jornalista que chega aqui pegar um bloquinho e ficar anotando jogada por jogada que o Cruzeiro ensaia. Eu não vejo isso. Eu não leio em nenhuma reportagem a descrição de todos os lances. O máximo que a gente ouve dizer é que o técnico dedicou uma boa parte do treino a cobranças de falta, faltas ensaiadas, cobrança de escanteio. Então, o que o Cuca resolveu adotar? Toda vez que ele faz essas jogadas ensaiadas, principalmente de bola parada, ele pede para que não seja feita nem em foto e nem em gravação de vídeo, né? E às vezes alguns profissionais reclamam. Ah, mas eu precisava, isso é importante para mim. Não, isso ele não abre mão. Mas com relação a acompanhar os nossos treinos aqui, ele não faz nenhuma restrição. É muito bacana esse trabalho do Cuca, acho que nós todos convenhamos, e eu disse que a gente estava em Belo Horizonte com o Dorival Júnior, com o Cuca, com o Mauro Fernandes, acho que nós todos fomos privilegiados, os jornalistas, né, porque estivemos convivendo com treinadores nessa reta final do segundo semestre, que realmente trouxeram, acrescentaram para a gente, né, porque são treinadores táticos, né, que passaram muita coisa importante para a gente e acrescentaram também no relacionamento. Eu acho que isso é que foi importante. Guilherme, para a gente ir encerrando, faz um balanço para mim de tudo que aconteceu com a assessoria do Cruzeiro esse ano, o que a gente teve de importante, desse relacionamento com a imprensa. Acho que foi um ano vitorioso para o Cruzeiro também. Acho que ser vice-campeão brasileiro num campeonato difícil como foi, com os problemas que o Cruzeiro teve naquele jogo do Corinthians, que poderia ter mudado essa história, mas eu acho que a gente tem que valorizar. O vice-campeonato no Brasil é muito pouco valorizado, mas a luta que for dessas 3 equipes, tanto o Fluminense quanto o Corinthians, quanto o Cruzeiro, nessa reta final, e por tudo que todo mundo passou, né, eu acho que o Cruzeiro foi vencedor. Foi um primeiro semestre, Dimara, muito difícil e com um saldo ruim para o Cruzeiro, né? Nós temos que admitir, nós não estamos aqui também para esconder, nem para mascarar a realidade. O Cruzeiro começou a Copa Libertadores com uma expectativa muito grande, fez um planejamento que foi corretíssimo para o jogo lá em Potosí, antecipou a estreia no Campeonato Mineiro, para que a gente pudesse ter uma semana na Bolívia e empatamos na Bolívia, viemos para o Mineirão, ganhamos em casa, avançamos na Libertadores, só que na sequência o Cruzeiro não conseguiu sequer chegar à semifinal da Libertadores, veio o problema do Campeonato Mineiro, né? Nós não conseguimos a classificação diante do Ipatinga em casa, veio o fechamento do Mineirão, a troca de comissão técnica, as mudanças internas que foram feitas dentro do clube. Então, quando terminou o primeiro semestre, a gente sabia que era a hora de dar uma mexida no Cruzeiro. E a chegada do Cuca, ela foi importantíssima, porque veio para cá um profissional que nunca tinha trabalhado em Minas Gerais, que tinha um grande sonho, que era de estar dentro do Cruzeiro um dia. Ele veio apostando, chegou aqui com um gás muito grande e pegou o Cruzeiro em 11º lugar depois de 7 jogos, voltando de uma excursão em que felizmente as coisas lá já começaram a caminhar num outro ritmo, e ele chegou com um gás e ajudou o Cruzeiro nessa recuperação. Nós chegamos a liderar o Campeonato Brasileiro e eu não tenho a menor dúvida que se o Cruzeiro tivesse jogado todo o campeonato no Mineirão,
a nossa sorte teria sido maior no final do Campeonato Brasileiro. Mas a segunda colocação, ela acabou premiando um belo trabalho que foi feito principalmente no segundo semestre. E ainda, nós não podemos deixar de citar o fato da CBF estar agora reconhecendo o título do Cruzeiro de 66 como um título de campeão brasileiro. Porque o título sempre foi reconhecido, né? Foi uma competição que foi criada pela CBD. Então, nesse final de ano, o Cruzeiro recebeu esse prêmio, que é um prêmio mais do que justo. A gente poder dizer que Tostão, Natal, Diceu Lopes, Raul, aquela geração extraordinária, né? Também tem um título brasileiro. Para o ano que vem, nós estamos com uma esperança enorme, a base do time está mantida, a permanência do Cuca vai ser fundamental. A gente vai encarar uma Libertadores num grupo dificílimo, mas com um time que é um time forte. A gente lamenta demais o torcedor de Belo Horizonte continuar com as privações que ele vai ter nesse primeiro semestre. A gente lamenta demais o Cruzeiro não ter uma casa como o Mineirão, que faria uma diferença muito grande. Mas também não adianta a gente ficar lamentando, né? A realidade é essa, não adianta a gente ficar chorando. O Cruzeiro vai ter que passar mais um semestre dentro de uma situação desconfortável, mas que é a que está presente para a gente. Então, o torcedor deve participar o máximo que puder, deve comparecer às Sete Lagoas, deve acreditar nos nossos jogadores e entender que a nossa chance esse ano ela é complicada porque o grupo 7, que já estão chamando do grupo da morte, é o mais difícil, mas nós temos condições de passar. Nós temos condições de ficar entre as duas equipes que vão avançar na Libertadores. O Campeonato Mineiro, eu tenho para mim que vai ser um campeonato diferente, né? Pelo fato da gente não ter o Mineirão. Cruzeiro e Atlético vão perder esse favoritismo que eles sempre tiveram, né? Jogar na Arena do Jacaré contra os times do interior, fechadinhos na retranca, vai ser muito mais difícil do que quando a gente jogava no Mineirão, né? Então vai ser um outro campeonato mineiro. Não se iludam achando que os dois da capital vão ter uma vantagem. O América fez um trabalho extraordinário, está super motivado, vai ser um adversário também muito difícil. Então vamos lá, vamos acreditando que 2011 vai ser um ano de muitas emoções. Tomara, o que a gente quer é adrenalina e muita emoção. Obrigada demais, em nome da equipe da Band, da rede, da equipe local, o tratamento que vocês sempre deram a Bandeirantes, a gente agradece demais, a gente vai estar junto em 2011, pode apostar. Obrigado. Para você, uma boa tarde, eu volto. Tchau.